Bom, bom dia a todos, boa tarde para quem está aqui para o outro lado do oceano. Antes de mais nada, eu preciso confirmar com vocês que esse vídeo vai ser gravado, vai ficar no canal YouTube da Vera Kiss, um vídeo aberto, público. Então, eu preciso saber de vocês estão de acordo em aparecer nesse vídeo, ou seja, de autorizar o uso de imagem e som de vocês. Se alguém não estiver de acordo, é só tirar o som e o vídeo, mas pode permanecer na sala. Okay? Vamos lá, então. Bom, sejam todos bem-vindos. Antes de mais, um feliz ano novo. É o primeiro Papo à Mesa de 2022. Então, não tive a oportunidade de estar com vocês, por isso, desejando um ótimo ano. E só para quem ainda não conhece o Papo à Mesa, é um momento em que a Vera Kiss proporciona uma discussão descontraída sobre algum assunto ligado à alimentação, baseado em alguma obra literária, que pode ser um filme literário, né? Um livro, ou obra artística, pode ser um filme, pode ser um quadro, pode ser uma música, pode ser uma peça de teatro, pode ser qualquer coisa em que cause alguma mudança na maneira como as pessoas veem a alimentação. Hoje, então, a gente vai retomar, recomeçar e iniciar esse ano de 2022 com a Mônica Gomes, que é nutricionista, e que vai falar sobre como é colocada a alimentação nessa série que está tão em alta, né, a Emily in Paris. E o que eu gostaria também o que é especial nisso também é porque a Mônica, ela aceitou o convite, ela é uma frequentadora, uma adepta do Papo à Mesa, ela é um dos presentes da pandemia que a Vera Kiss teve, e ela aceitou esse desafio e está vindo aqui falar. Por isso, Matheus, Simone e outros também jogo esse desafio, propor, apresentar alguma coisa aqui para a gente conversar. E a outra novidade é que a gente tem a Juliana Ayala, que é nossa estagiária e que é embaixadora do Papo à Mesa, embaixadora do ano 2022. Ela que tem ajudado a montar o programa e hoje eu tenho a honra de deixar com ela a discussão, mas ela sabe que eu sou toda metida, eu me intrometo no meio da discussão, mas vou deixar com ela lidar com o chat conversando. E o último pedido é para vocês fazerem as perguntas pelo chat, tá? Porque senão essa coisa online fica complicado todo mundo falar ao mesmo tempo. Mônica, mais uma vez, obrigada. A sala é sua e a todos que estão aqui, é um prazer. Vamos passar um momento descontraidíssimo e vendo o que essa série incitou e causou na Mônica, que pode compartilhar com a gente. Mônica, a sala é sua. Bom dia a todos. Eu vou tentar compartilhar aqui a tela, porque eu coloquei alguns pontos para a gente nortear a nossa conversa um pouquinho. Eu aproveito para agradecer a oportunidade. Foi um desafio, mas foi um desafio até bom. Já conseguem ver? Deixa eu só colocar no modo apresentação, né? Assim? Eu estou falando sozinha, tá ótimo, Mônica. Pronto, é porque aí eu consigo ver aqui todo mundo. Né? Eu sou nutricionista e a gente vai falar um pouquinho sobre essa série, e aí eu só quero lembrar, assim, são reflexões, né? Aqui não vamos enquadrar em nada, em nenhum conceito fechado, são reflexões sobre o que eu consegui enxergar sobre a alimentação na série, e são algumas cenas, tá, gente? Eu peguei algumas cenas para a gente discutir alguns conceitos que a gente trata na nutrição. E aí, só uma pequena sinopse, né? E eu peguei esse resumo na própria página do Netflix, né? Uma série lançada em 2020 e acabou de ser lançada a segunda temporada. E conta a história da executiva de marketing de Chicago, né? Que vai ser contratada por uma empresa francesa para fornecer uma perspectiva americana para essa empresa de marketing francês, né? E aí eu achei interessante que ele coloca essa frase, né? Após conseguir o trabalho dos sonhos, ela começa uma nova vida e precisa administrar a carreira, os amigos e o amor na Cidade de Luz. Esse é o resumo que coloca lá na página da produtora. E aí
sempre levando para um lado assim mais suave, como uma série leve, uma comédia romântica, como eles gostam de tratar, né, os americanos. E aí, quando eu comecei a montar, eu tive a curiosidade de procurar quais foram as críticas, né? O que foi que a crítica especializada no cinema falou sobre a série. E aí chegou num ponto que já começou a mexer comigo, né? Porque apesar deles colocarem lá que era um típico filme americano e que uma comédia romântica, a maioria ela destaca que ela tem críticas ruins, na verdade, né? A maioria fala que ele destacou a cultura francesa de forma muito estereotipada, né? Isso aí, questão de estereótipos, eles falam em várias críticas. E assim, me deixou um pouco surpresa, né? Apesar de ter assistido mais de uma vez, eu não tinha visto dessa forma. E aí foi que me instigou a procurar mais. E eu coloquei esse trechinho aí, que para poder a gente só entender um pouquinho o que eles queriam dizer, que ao desembarcar em Paris, a série dá início a uma tempestade de estereótipos, desde costumes e personalidades estadunidenses quanto franceses. Assim, como muitos norte-americanos que são criados como centro do mundo, Emily está sempre julgando a cultura francesa e repetindo a frase "na América não é assim", ou "por que vocês fazem isso desse jeito", né? Que ela fala muito. Enquanto os próprios franceses são ainda mais estereotipados, mas de uma forma mais negativa. Inclusive, a frase que ela repete mais de uma vez, eles destacam isso, que é levar uma perspectiva americana para a agência. E aí eles criticaram muito essa questão, inclusive em algumas eles falavam isso, que era costume de Hollywood exagerar nesses estereótipos para poder enaltecer a cultura americana. Então, essa forma, eu até fiquei preocupada. Será que algumas das coisas que eu observei, que chamou a minha atenção, será que não foi uma forma deles destacarem isso, né? Era já um elemento deles para poder chamar a nossa atenção. Enfim, mas vamos voltar para a M, vamos voltar para a alimentação. Era só para vocês entenderem que tem muita coisa para poder ser vista, certo? E aí, essa cena, só para dizer, né? Essas fotos foi eu mesmo que tirei, tá, minha gente? Para não dizer assim, as fotos, questão de direitos autorais, tá? Eu tirei no computador, as fotos são minhas mesmo, para evitar que está reproduzindo alguma coisa, né, de algum outro local. E aí essa cena me chamou a atenção, porque é a cena que, quando o dono da agência, né, que conhece a Emily, e aí ele fala que teve em Chicago e conheceu a famosa Deep Chip. E eu custei para poder entender o que era, mas eu descobri. Né, que é a pizza em prato fundo, é uma pizza grossa, né? E aí esse diálogo me chamou a atenção porque ele fala assim, ele diz que conheceu e ela se empolga, né, dizendo que você conheceu nossas especialidades. Aí ele diz que não gostou. Ele para e diz que não gostou. E ela chega e volta assim, mas como se é a melhor coisa que a gente fez, né? E aí um ponto que me chama a atenção, como a gente chama do que é um padrão alimentar. Tá? O padrão alimentar, ele é um conjunto de alimentos que frequentemente são consumidos por indivíduos ou uma população. E aí essa questão do padrão, ela pode envolver um país, ela pode envolver apenas uma região e ela pode ser individual. E aí, para mim, o que foi que chamou a atenção? Ele saiu do local dele, né, para consumir um alimento em outro local. Como ele vai reagir sobre isso? E aí essa questão do padrão, ela envolve tanto os alimentos que a gente consome, como o dia a dia, né? A frequência que a gente consome desses alimentos, e aí outro ponto que é como a gente prepara. Então, envolve várias coisas, né? Qual é o alimento, com que frequência a gente consome, em que situação a gente consome ele e a forma como a gente prepara. Então, foi o que aconteceu
com ele. Ele saiu do local de consumo normal dele e foi consumir um alimento em outro local. E aí eu chamo a atenção para quê? O que é bom e saboroso para uma pessoa pode não ser bom e saboroso para outra. Então, várias coisas vão influenciar nisso. Então, o que é bom para um pode não ser bom para o outro. Então, esse aspecto do sabor, do que você vai conseguir encontrar com aquele alimento, vai variar de pessoa para pessoa e vai variar de local para local, porque depende do que a gente vai procurar. E aí eu vi que acontece em outras situações, né, em outras cenas, e eu não sei se também tem uma questão da gastronomia em si, porque para mim, o que para mim ficou evidente é essa valorização dos franceses em relação ao sabor e à comida, né? Por isso que eu falo em questão da gastronomia, que para o francês ela é mais forte. Não sei se eu estou falando uma coisa meio assim, tá, Juliana? Mas depois qualquer coisa você pode puxar aqui, né? E aí eu quero destacar alguns atores que me chamou a atenção para a gente entender melhor que Montanari ele identifica a alimentação como um resultado de representação de processos culturais. E aí o que pode ser alimento num local pode não ser alimento em outro, né? Outros aspectos vão influenciar nisso, tanto de processo quanto de cultura. E o que é comida, que aí o que Montanari fala, essa distinção entre alimento e comida também em alguns pontos, é bem interessante. O que é comida em um lugar pode não ser comida em outro, e aí a questão da comida vai além, ela vai envolver outras questões, além de só o preparo, além de só o sabor. Vai envolver as questões de consumo, né? De consumo, as questões sociais envolvidas, as questões afetivas. Então, o que vai ser bom em um local pode nem ser tão bom no outro. O que vai ser enaltecido em um lugar, no outro, vai ser uma coisa muito simples, corriqueira, certo? E Polan, ele fala da mundialização da alimentação, né? Ele coloca que, por conta da globalização e da industrialização, os produtos eles tornaram-se eles se tornaram padronizados. Isso foi conseguido. No entanto, se a gente pensar nessa questão do padrão alimentar, vai ter essa padronização, mas tem dois aspectos que vão influenciar, que é a forma de preparo e a forma de consumo, que pode mudar de uma região para outra, de um local para o outro. Então, por mais padronizado que seja, vai ter uma diferença, né? Porque você vai consumir aquilo, até a forma de consumir, a situação que você consome aquele alimento pode mudar, né? Porque você coloca determinados alimentos em situações diferentes. Isso aí foi muito interessante no Papo à Mesa sobre o Natal, né? O quanto um alimento numa região ela tinha uma importância, ele era valorizado, enquanto em outra, para comemorar a mesma situação, eles já não usavam, já usavam outro tipo de alimento. Mas ele não deixava de ser alimento e não deixava de ser comida. Mas dependendo do contexto que ele estava, eles tinham importâncias diferentes, né? Outra coisa que me chamou a atenção foi essa cena do restaurante, tá? Porque eu achei assim bem peculiar, né? Aqui eu vou entrar num ponto que eu não tenho muita intimidade, mas foi impossível não colocar. Que eu não sei se foi porque ela não conhecia o idioma, né? A questão da nomenclatura dos pratos na França, ela tem características bem específicas por conta da gastronomia, que é, né, lá é o top, é assim que eu considero, tá, gente? E aí ela fez. Isso pode ter ajudado ela a fazer um pedido que não fora das expectativas dela, né? Ela pode conhecer aquele produto, aquele item com um nome que lá naquele restaurante ele tinha outro nome, por exemplo. E aí ele veio fora das expectativas e ela foi fazer a reclamação para o chefe, né? E aí ele diz, tá, eu posso consertar, mas experimenta, prova,
antes de eu fazer qualquer alteração no meu prato, né? Porque o prato é do chefe. E aí a reflexão que eu trago é essa: como esse alimento que ela quis pedir lá é preparado no local que ela pediu? Como é preparado naquela região, naquele restaurante? Será que ele é preparado da mesma forma que nos Estados Unidos? Será que é preparado da mesma forma que na casa dela, por exemplo? Então, ele vai ter essa diferença. E aí, uma coisa que eu posso até ter me enganado, mas aí Juliana depois pode falar, que é a questão como os franceses eles têm esse cuidado o que a gente chama de receita, né? E para mim o que eu entendi aí, que eles consideram como um passo a passo. Ele é um passo a passo da experiência que você pediu para ter. Então, quando eles falam assim, a receita é essa, é um passo a passo. Se você mudar esse passo a passo, a experiência final vai ser diferente. Então, quando ele falou assim, experimenta, prova primeiro, foi isso que veio na minha cabeça. Eles têm um rigor nessa questão da receita, mas assim, vai interferir, porque eles têm aquele passo a passo para proporcionar essa experiência para quem vai consumir. Então, se você mudar o passo a passo, a experiência do outro vai ser diferente. Então, ele ter reforçado para experimentar, e às vezes a gente faz muito isso, né? Prova o alimento? Não, mas eu não gosto, mas prova. Vê primeiro o que ele provoca em você, né? Para poder você dizer o que leva daquilo. E aí tem outra cena que também, para mim, chamou a atenção nesse sentido, que foi a questão das compras para o aniversário, né? Que na hora que ele vê, e eu até exagerei, né? Mas é porque me chamou muita atenção também. Quando ele vê os ingredientes e não volta, nós vamos ter que colocar algumas coisas aqui que você vai assustar os convidados. E aí foi isso que me chamou a atenção, porque não era só o que ele ia preparar, era o que ele ia proporcionar para quem ela estava recebendo. E aí, lá na hora, o que eu prestei atenção, o que me chamou a atenção é que ela vai experimentando os ingredientes e eu entendi que ele vai dizendo o que é que ela vai combinar, né? Isso aqui, esse sabor vai combinar com esse sabor. Então, eu entendi que a busca foi por ingredientes mais frescos, em cima daquilo que ela já tinha comprado. E aí, uma das coisas que me chamou a atenção foi a questão dela preparar a comida do aniversário, né? Eu confesso que eu particularmente não teria esta habilidade para fazer um jantar, mas assim, me chamou a atenção porque ela foi comprar os ingredientes frescos para fazer esse preparo, e aí tem essa questão, os convidados dela, ela preparou o, o jantar, e foi uma mistura, né, dos ingredientes. Não tinha ingredientes só frescos. Tinha os ingredientes que ela comprou no mercado, que é costume ser uma coisa mais industrializada, processada, né, para a gente não entrar em outros conceitos, mas eram mais processados, mas teve essa mistura. E aí a forma como ela preparou e a forma como ela uniu os ingredientes deu o toque especial dela mesma ter preparado o jantar de aniversário dela, né? Isso aí me chamou a atenção, essa mistura, que dá para facilitar a rotina, mas você também consegue dar esse toque especial quando você escolhe esses alimentos, né? Os ingredientes mais frescos. E aí eu lembrei do conceito de habilidades culinárias que a gente tem no guia, que envolve essa questão, né? Seleção, pré-preparo, tempero, cozimento, combinação e apresentação dos alimentos. Quando a gente fala de habilidades culinárias, a gente pensa que é só relaciona sempre a preparar, né? É só você saber preparar. E aí não, né? Tem essas outras etapas que também envolvem. E aí você saber
fazer essas escolhas, vamos dizer assim, fazer essas combinações já faz parte do seu desenvolvimento das suas habilidades culinárias. Não precisa ser uma coisa só do preparo. Aos pouquinhos você vai conseguindo, não vou dizer mudar, mas ir melhorando esse aspecto da alimentação, né? E aí, só para destacar essa questão das escolhas, que eu acho que a gente já citou aqui também em outro papo à mesa, o quanto esse conhecimento, né, vai nos ajudar a fazer boas escolhas. E aí eu estou falando diretamente da alimentação e da saúde, né, o quanto a gente conhecer um pouquinho da saúde, do nosso corpo e dos alimentos vai nos ajudar a fazer boas escolhas para a nossa saúde, né? Então, esse preparo, esse toque especial, né, da mistura dos ingredientes, para mim, chamou muita atenção. E aí, lembrar a questão da experiência. Lembra, o foco dele foi a experiência. E teve uma frase que ele falou, né, da questão de assustar os convidados. Então, para mim, isso aí ficou muito marcante, né, de como ele vai... o cuidado com o outro no sentido do preparo do que você vai oferecer. Então, ele prepara o alimento, mas para proporcionar a experiência para o outro. E aí, essa aqui foi a que mais me chocou, vou dizer logo, porque foi a partir dessa cena que eu... Peraí, tem alguma coisa aqui, tem uma discussão aí bem sutil que eu preciso pegar mais fundo, né? E ela foi me chamou bastante atenção, porque para mim teve muitas contradições, né? Depois de uma corrida, ela vai lá nas margens do Sena, que ela se orgulha, né, de fazer essa corrida, às margens do Sena. Aí ela passa em frente... Eita, eu vou acertar o nome francês, Juliana? Boulangerie. Bom. Né? E compra o pão de chocolate que ela costuma comprar todos os dias. Ela compra o pão e para na frente da academia, né? E fica, veja, a cena inicial é essa daí, né? Ela para, olha para a academia, olha para as pessoas que estão na frente. E aí eu trago a reflexão sobre o que são hábitos, né? Porque a gente costuma falar muito em hábitos de saúde, mas será que esses hábitos que a gente tem, eles são só nossos? Ou eles podem ser influenciados por costumes ou alguns hábitos da nossa sociedade, da comunidade que a gente vive, ou das pessoas que a gente convive mais próximas, né? É só a gente saber o que é um hábito saudável? É só isso? Né? Por isso que eu coloquei, né? Como o que a gente chama de saudável? Como ele está inserido dentro daquela comunidade que a gente vive, junto daquelas pessoas que a gente convive mais, por exemplo. Como é que essas pessoas também veem isso? Como é a rotina, como é essa organização da comunidade que a gente vive? E aí, né, não vai ser uma coisa só de força de vontade, ou só vão virar uma chave aqui e nós vamos mudar esse hábito aqui e pronto, mudou. Não é só isso, né? Ela precisa passar por algumas reflexões e algumas mudanças internas e externas também, né? Não tem como a gente achar que vai mudar do dia para a noite. Então, não é só uma escolha individual, ela vai passar por a convivência, ela vai passar por o local que a gente mora, a comunidade, às vezes a rua, às vezes o bairro. Outras questões também vão influenciar, né? E aí, essa aqui que eu acho que é a mais, vamos dizer assim, irônica, né? Que é a sequência daquela, que é essa foto da esquerda, que, assim,
quando ela tira a foto das meninas, a cena mostra ela própria segurando o pão de chocolate, né? E aí, ela botou lá, treino francês queimando tudo. Isso foi o post lá, né? Que ela colocou a legenda. Quem estava queimando o quê? Né? Quem estava queimando mais, por exemplo? Vamos pensar. E porque a gente sabe hoje em dia que essa questão de não existe hábitos saudáveis, existe hábitos que vão contribuir para a saúde de uma forma geral. No entanto, ele vai ter impacto diferente nas pessoas. O que um hábito vai me beneficiar pode não beneficiar 100% outra pessoa. Ele pode me beneficiar em 20%, pode beneficiar outro em 80%. Então, não existe um padrão de você vai ter esses hábitos saudáveis. Não é bem assim. Alguns vão me beneficiar mais e outros vão beneficiar mais outras pessoas. Não existe mais, assim, hoje em dia é muito difícil a gente padronizar, porque as pessoas a questão da individualidade é muito forte. Então, para mim foi bem irônico. Quem estava queimando o quê, hein, minha gente? E eu vi uma frase outro dia, e aí eu achei interessante colocar, uma nutricionista falou, que ela está falando o que é um alimento saudável. Perguntaram a ela, né? O que é um alimento saudável? O que é ser saudável? E aí ela olhou assim, tá, mas que alimento é esse? Quem é essa pessoa que vai consumir? Qual é o contexto que ela vai consumir esse alimento? Qual é a condição? Quem está junto dela que vai consumir aquele alimento? Então, existem outros aspectos, além do alimento em si, da composição, que vão influenciar dele ser mais saudável, dele fazer um benefício para você ou não. Então, não dá para a gente colocar numa caixinha e achar que vai ser tudo igual. Então, não é, tá? Então, vale essa... Isso aí me chamou muito a atenção, justamente por causa disso. Sem colocar em caixinhas, minha gente. O que é bom para um pode não ser bom para o outro. O que vai fazer bem para um pode não fazer bem para o outro. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Não tem essa noia, vamos dizer assim, né? De ter que seguir algum padrão. Pronto, gente, é isso. É só alguns pontos de reflexão mesmo. E aí agora a gente pode conversar um pouquinho. Eu deixo aqui o convite para vocês assistirem novamente a série, né? E a observar. Eu tenho certeza que cada coisa que eu falei, vocês vão observar em outras cenas, em outros momentos, né? E assim, quando vocês forem assistir uma série, ler o livro, observem como alguns desses acontecimentos marcantes, eles estão, na maioria das vezes, relacionados à alimentação, a uma refeição, a algo que acontece em torno da mesa, sempre tem alguma coisa. Então, a alimentação, a refeição, ela está sempre presente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, e principalmente nas nossas relações. Então, eu faço esse convite, assim, para que todo mundo observem isso e preste atenção nesse dia a dia. E agradeço a Juliana maravilhosamente pelo convite, né? Eu tenho até umas perguntas para fazer. Bora lá, Mas eu agradeço demais, assim, foi maravilhoso. Obrigada. Obrigada, Ju. Eu que agradeço, Mônica. Se você puder parar de compartilhar, para a gente se ver, se olhar melhor. Eu que agradeço você ter aceitado esse desafio, de ter proposto essa discussão, e aqui, para variar, vou abrir com as minhas interrogações, né, e os meus comentários. É uma série que incomoda e tem incomodado franceses e americanos, porque ela é uma série de estereótipos franceses e americanos, que, de uma certa maneira, incomodam aos dois, mas a gente não pode, vou chegar ali, a gente não pode chamar de americano como se fossem todos que morassem nos Estados Unidos e de francês todos que morassem na França. Então, são cenas e são perfis de comportamentos socioculturais que marcantes e caricaturais em cada
lugar, e que acontece realmente, mas é a moda de viver. É o modo de viver, quando a gente chega, um estrangeiro chega no Brasil, acha que todo mundo vive sorrindo. Por quê? Porque nós sorrimos facilmente, nós abraçamos facilmente, mas isso não quer dizer que somos definidos por isso. Então, é uma série que realmente esse é o intuito. Agora, eu acho que antes da crítica, eu vejo mais o americano que vem para a França com um glamour, ele vem inocentemente, e a Emily, ela é inocente. Tanto é que tem logo no começo que chamam ela de Puck, a bobona, a chatona, e ela toda feliz, eu sou Puck, e coloca ali e vê que estão xingando ela. Então ela vem muito inocente, achando que ela vai mudar essa agência, que ela vai mudar as pessoas, que ela vai mudar as coisas, e com esse glamour, ao contrário, ela enaltece muito a cultura francesa. E o que acontece, e acontece acho que com todo mundo que sai do seu entorno, é muito difícil a gente sair do nosso umbigo e aceitar o umbigo do outro. Então, a gente vê que tem, assim, muitos brasileiros que saem do Brasil e que procuram arroz e feijão. Como muito francês sai da França e vai procurar a baguete com o seu queijo. Depois da refeição, ele quer o seu queijo. Então, isso é um trabalho de desprendimento e de entender que quando eu vou na casa do outro, isso eu tenho uma frase que eu aprendi desde criança, vocês vão imaginar quem é que me ensinou isso, quando você vai na casa do outro, é a casa do outro. Você aceita ele como ele é, você come o que ele comer, você dorme onde ele te oferecer, você toma o banho onde ele te oferecer, que é a casa do outro. Então, mostra muito essa dificuldade do aceitar a casa do outro. Eu quero sair da minha casa, mas quero ir para a casa do outro. E nos dois pontos, eu acho. Então, fica muito... Eu acho que essa série ela pode ir mais profunda nesse sentido, essa dificuldade e como nós temos dificuldades de aceitar o outro. Tem tanta coisa. Bom, enfim, quando você fala da valorização da gastronomia, eu diria que, de uma maneira geral, a Europa, né, Hebe, viajamos juntas já, a Europa, o europeu valoriza o comer. Tirando muito, e alguns autores até comentam, principalmente o Claude Fischler, as culturas anglo-saxônicas, ou anglo-saxão, que não valoriza esse momento do preparo, de estar junto, de valorizar. O europeu valoriza. E a gastronomia francesa, eu não sei se ela é a top, se ela é a melhor, é a maneira como a França conseguiu vender isso para o mundo e levar as suas técnicas como um padrão, como uma normatização mundial, mas eu não sei se ela seria a top. E tem um químico que trabalha muito com a gastronomia molecular, eu sempre falo dele, o Hervétis, que ele fala que é má fé você falar que uma coisa é boa ou ruim. Ele diz que o correto é falar, eu gosto disso, eu não gostei disso, porque não existe algo que é bom ou ruim para todo mundo, e eu concordo muito com ele. Então, não sei se a gastronomia francesa é a melhor do mundo, ela é a mais respondida, o francês, e aí eu quero também separar o francês do parisiense, como a gente tem que começar, né, essa coisa, o Brasil não é um só, a França não é um só, a Itália não é um só, são vários povos que foram reunidos por uma faixa que se chamou, né, França, mas o parisiense, ele é particular. E parisiense, principalmente Luís XIV, ele conseguiu levar e padronizar isso para o mundo todo, e o mundo todo achar que a culinária francesa é a melhor do mundo. Isso já não se sabe. Eu prefiro a italiana. Não sei, mas depende de cada um. A questão, como você fala no restaurante, aquilo era uma carne, né, um bife, um filé. E o francês tem o hábito de comer, como eles falam, o filé azul, que é quase cru. E a Emily não queria. E ali tem um embate de cultura. E tem a questão que eu não sei se é de todo chefe, mas eu acho que sim, porque é uma coisa que eu sempre comentei e comento sempre, quando alguém te oferece a comer, você agradece, você não reclama, a pessoa tirou o tempo dela para te oferecer a comida. E os chefes têm isso, talvez por orgulho, talvez por ego, por outras coisas. Mas eu fiz uma comida para você, por que você está
desdenhando a minha comida. Aí volta aquela questão do hábito. Eu saio e quero comer como eu como na minha casa. Então, ou saio ou não saio, ou respeito. E essa abertura que a mundialização não trabalhou. Então, eu como, e como o Poulan fala muito bem, eu como o hambúrguer, que na verdade, né, a carne picada, frita, é alemã, mas foi levado dos Estados Unidos, se transforma no sanduíche. Eu como o hambúrguer, mas eu quero o hambúrguer à francesa, se eu estou na França. Eu como um bife, mas eu quero um bife à brasileira, se eu estou na Alemanha. Então, a gente não... e comenta-se muito, né? O ser humano, a sociedade evoluiu muito, mas o nosso cérebro ainda é pré-histórico. Então, a gente tem esses apegos, a gente tem maneiras de pensar que ainda são pré-históricas. Então, tem essa contradição sempre, do que eu quero, porque eu preciso dessa segurança, eu tenho medo, o homem tem muito medo da novidade. Por isso que ele tem medo do fulano que não tem a mesma cor da pele dele, acaba sendo um certo medo que vai criando preconceito e criando uma certa rivalidade. Né? Porque desse medo do novo, eu preciso ter uma segurança. E comento de novo, né? Quase 2 anos, todo mundo já ouviu falar muito. Nessa pandemia, a única certeza que sempre nos deram é que nada era seguro. Mas durante a pandemia, a única coisa que a gente queria era segurança. A gente queria uma resposta, a gente queria um fim. Então, essa é a natureza humana. E a questão, quando você comenta muito, falando demais, gente, vocês estão anotando para depois intervir, né? Que eu estou já... Quando você comenta a questão, né, da cultura e do entorno, eu, eu gostaria assim, de pensar que ok, o entorno ele é muito importante, a cultura é muito importante, a maneira como a gente aprende a comer, a cozinhar, como é que faz. Mas tem se questionado muito o quanto o homem é desnaturado. Será que o homem é tão manipulado assim, ou ele responde ainda a alguns instintos pré-históricos dele para fazer essas escolhas? Então, eu chamo a atenção dessa questão de achar que o fato de você trabalhar com a cognição é muito fácil. Você até colocou que não é tão fácil assim, mas é muito paradoxal e a gente precisa tomar muito cuidado nessa reflexão. Depois, uma coisa que eu também gostei, a busca, né, pela perfeição, existe na mentalidade do chefe francês, existe na mentalidade do francês, existe na mentalidade do europeu, essa necessidade de perfeição, de estar sempre além hoje eu estou além do ontem. Isso existe. Tem uma coisa que eu achei interessante, que você não comentou, mas eu queria comentar, a panela do omelete. É a panela do omelete que causa tudo, porque descobre que ele foi amante da amiga e tal. E que é interessante também, né? O omelete é algo típico, que a gente não come todo dia na rua, mas é interessante esses estereótipos. No omelete não é uma coisa tão comum. E aquela panela velha, suja, que é dele, que ele até gravou e que é bem típico também. Isso, eu acho, a minha sogra tem uma panela dessa, e se não me engano, a minha avó tinha também uma dessa, que tinha só ali fritar o ovo. Então, isso eu achei interessante também de colocar isso. A questão do pão ao chocolate, ali tem 2 questões. Pão ao chocolate é o nosso, no Brasil, eu não sei, que coisinha docinha que a gente come, nosso brigadeirinho, é um pão ao chocolate, as crianças... Então, assim, e a gente vem muito carregada dessa visão dietética performática, toda. Pão ao chocolate é uma besteirinha que a gente come e que se come no café da manhã. Então, tirar esse peso, e eu acho que ali, mais do que a moralização do regime, eu acho que ali a gente pensar o quão pervertida é a rede social. Porque ali ela correu, cometeu o pecadinho dela, correu, estava com fome, comeu o pecadinho dela, só que aí ela coloca na rede dela, que tem 20 milhões, né, 20K, não sei quantos que ela consegue atingir, e o quão perverso é isso? O quão esse fenômeno é complicado para todo mundo, porque se você coloca uma pessoa que tem dificuldade de emagrecer, que correu 15 quilômetros e não comeu o pãozinho, ainda por cima, isso eu acho muito delicado. A questão da experiência, mais uma vez, eu acho que isso é uma questão também a gente se questionar e acho que vai
a gente está numa era que tudo é experiência, tudo tem que ser bom, tudo que a gente tem que experimentar, a gente tem que sair sempre diferenciado de alguma coisa, sempre tem que ter algo. E ali, quando a gente fala dessa experiência, eu acho que a gente tem esquecido de colocar que a experiência ruim também é boa. E isso, a série, o final da segunda série mostra o quanto a Emily foi discriminada, quanto aquela chefe dela é má, né? O protótipo, a caricatura de um francês parisiense, tá? Assim, entre aspas. E o quão ela, no final, ela sai, ela vai se reforçando. Ela vai amadurecendo, a gente vê que tem uma Emily que amadurece com a experiência negativa. E acho que isso tem faltado. E a gente comenta muito na alimentação pediátrica a questão de que a criança também tem que saber que a alimentação do dia dela pode ser ruim, que um dia ela tem que comer a couve, que é ruim, e que hoje a gente só procura o prazer. E tem se questionado muito os adolescentes atuais e o aumento de incidência de ansiedade, de depressão, de crise do pânico, talvez por essa busca incessante do prazer, que a rede social também dá, que é a dopamina. Cada vez que eu me conecto, eu tenho dopamina. Opa, tem uma coisa legal. E eu tenho que estar dentro desse circuito. Então, a experiência negativa, que eu acho que a gente também poderia pensar, né, nessa experiência negativa. Depois, na segunda, eu acho que eles falam, né? Eu acho que fica caricatural também a questão do champanhe. É muito sutil que aquele champanhe que eles querem vender é ruim, por isso que ela propõe de estourar champanhe e fazer outras coisas, sendo quase como, né, um crime, uma coisa dessa. Só para falar para vocês, né? Champanhe é um produto caro, ninguém, a não ser os campeões de Fórmula 1 se dão o direito de fazer aquilo tudo. Mas fica uma caricatura de quanto é ruim, tanto é que acaba, não sei quem não assistiu, eu já estou spoilando tudo, dando spoiler de tudo. No final que ele corta o dedo, de tão caricatural e tão ridículo, né, que aquilo, ele corta o dedo abrindo champanhe, porque ela queria colocar nas redes sociais. Isso, e quando o galã principal, bonitão, ele vai abrir, lindo, né, Márcia? Ele vai abrir o restaurante com o outro francês, que tem uma série de negócios, eles brigam também, porque ele quer alguma coisa clássica para aquele dia de teste. E ele diz que não, que ele vai fazer a tripa morda da Normandia, de onde ele vem. E aí ele faz realmente as pessoas experimentarem e as pessoas gostam. Então tem a questão também do hábito. Normandia é 100 quilômetros de Paris, olha só, 100 quilômetros de Paris já é muito diferente. Outra coisa que eu acho que, assim, chamando a atenção, que me chama nessa série também, é um Paris que não é para todo mundo e não é para qualquer um. A gente fica só em 2 bairros com coisas só lindas, magníficas, maravilhosas, roupas lindas, maravilhosas, magníficas, mas Paris não é isso, né? Paris é uma cidade como outra qualquer. Se a gente fica ali no Rio de Janeiro só, né, na Zona Sul também é lindo, Paris é igual. Então, acho interessante e acho complicado, mas faz parte da cena. O que eu tenho mais para falar da alimentação? E o que eu digo? O que eu digo para vocês que é tudo falso, aquele restaurante é um restaurante italiano que foi alugado e a padaria da direita também, já tentei comer o croissant, não consegui, mas estou louca para ir. E acho que não sei se tem mais alguma coisa, acho que eu já comentei muita coisa. Do glamour, ok, o padrão, pronto, acho que eu já falei. E os falsos amigos, que ela também dá uns foras, né? Ela acha que é uma coisa e é outra, e isso é interessante. Isso é muito interessante para nós que somos lusófonos, quando a gente se depara ou com português ou com moçambicano, como as coisas são muito diferentes. Por exemplo, magoar para um português é machucar, e o machucar é o magoar. Então, são coisinhas tolas que, às vezes, esses falsos amigos enganam. Pronto, gente, falei, não sei se eu fui demais. Hebe, vamos lá, quem vai agora me contrapor? Ju, a Maria do Carmo levantou a mão. Vamos lá, Maria do Carmo. Tem alguma pergunta ou foi sem querer?
Acho que foi sem querer, não sei. Ju, acho que foi Tem sem querer. algumas reflexões aqui no chat da Luísa, em que ela diz que a Emily, quando ela recusa o prato no restaurante, isso pode ser até uma orientação do diretor para que ela mantenha essa personagem jovem e ingênua. E que sim, para o francês a comida é sagrada e que eles não concordam, eles se ofendem se você não entende essa forma que foi preparada ou servida no restaurante. Eu não colocaria o francês, né? Não sei se a Hebe, se mais alguém, mas é que eu sei que eu tive uma vivência com a Hebe, e a Hebe tem uma vivência de Itália muito mais vasta que a minha. Eu não acho que é uma coisa do francês. Eu acho que a visão e o posicionamento que o brasileiro tem, o brasileiro ele tem uma espécie de servitude. Ele é um serviçal, ele se preocupa em servir a todos. O europeu, ele faz uma coisa e você come. Então, eu não sei se é o francês que se magoa com isso, e se não tem mais pessoas. Eu não colocaria como o francês. Não sei, Hebe, não quer comentar isso? Porque acho que o italiano também não gosta. É verdade, bom dia. Adorei, viu, Mônica? Muito legal. Eu não assisti, eu não sou. Foi leitura. Eu não assisto Netflix, é muito raro, mas é isso mesmo. O italiano também, se você chegar e pedir para tirar um temperinho, alguma coisinha do prato, é uma ofensa. O chefe, às vezes, nunca aconteceu comigo, porque eu fui criada igual a Juliana, né? Aceita o que te derem, né? E aberta a conhecer. Então, quando eu viajo, eu quero comer exatamente o diferente, porque o igual eu tenho aqui, né? Então, nunca aconteceu comigo, mas já me disseram que às vezes o chefe vai até a mesa perguntar por que você quer mudar o prato, porque eles elaboram. Então, para fazer um prato, eles fazem meses elaborando aquele prato, né? Tem restaurantes que passam assim anos e anos com os mesmos pratos servindo igualzinho, né? Igualzinho o que ele sempre fez, sem mudar. Aqui no Brasil tem uma variação grande, né? Varia bastante o cardápio, né? E lá varia de acordo com a estação, mas são mais fiéis. Então, realmente, é uma mágoa muito grande você tirar alguma coisa, pedir para tirar alguma coisinha do prato. Aí eu queria só falar mais algumas coisinhas. Eu descobri agora, então, Juliana, de onde que vem esse magoar, porque na Bahia, eu morei lá, né? Eu não sei se a Mônica, ela tem um sotaque nordestino, parece. Não sei se ela é da Bahia. É, Mônica? Pernambuco. Ah, Pernambuco, tá ali perto. E na Bahia fala muito assim, ai, magoei meu dedo. E quando eu mudei para lá quando criança, eu falei, magoei o dedo? O que é isso, né? Aí eu via, machucou o dedo. Então, acho que vem aí de Portugal, então lá da colonização, lá atrás, né? E uma coisa que eu achei interessante que a Mônica falou, assim, o respeito às tradições e às regionalizações, né? Então, reforço que eu não assisti a série, não assisti, eu nem sabia da existência, na verdade. E, assim, dentro do Brasil tem muito isso, né? Pergunta para o baiano se ele gosta da muqueca capixaba. E pergunta para o capixaba se ele gosta da muqueca baiana. Não gosta. Um vai dizer que não é muqueca e o outro vai dizer que o outro não é muqueca. Eu tenho dificuldade quando me perguntam qual é o prato típico do Brasil. Eu não sei, gente, qual é o prato típico. Feijoada? Não, eu sou uma que eu nem gosto muito de feijoada. Eu como quando tem, por educação, mas eu nunca vou atrás de comer uma feijoada. Então, não sei o que, churrasco, acarajé, a cartola, né, como sobremesa, não é. Então, assim, dentro do Brasil também, né, a Juliana falou assim, 100 quilômetros aqui a comida é diferente. Então, assim, se vai um paulista para Minas e servem um angu, ele vai comer, vai achar horroroso, porque ele está achando que aquilo ali é uma polenta. Em São Paulo, a polenta tem tempero, é diferente, né? Então, assim, aqui perto também tem, né? Então, cada estado tem a sua. É que aí são línguas diferentes, e aí bem mais diferentes, né? As regiões na Europa. Mas eu acho que aqui no Brasil tem muito também, é que a gente não vê tanto, porque tem muita influência, né? Em todo local, você pode ir na casa receber de um vizinho um prato um prato qualquer, ou ir comer na casa da pessoa, e você tem
contato com sabores de outras regiões do Brasil, né? Mas como está aqui dentro, a gente acha que está tudo ok. E quando a gente vai para fora, chama mais atenção, porque as diferenças são maiores. E outra coisa que eu concordo também com a Mônica, 100%, é com relação aos hábitos saudáveis que são individualizados, né? Para mim, ser saudável é uma coisa, para a Mônica é outra, para a Juliana é outra, e assim vai. Para cada um tem a sua necessidade de ser saudável dentro da sua rotina, dentro da sua cultura, dentro dos seus costumes, né? É isso que eu tinha a dizer. Muito legal, parabéns, Mônica. A minha pergunta também, né? O que é saudável? É saudável. Enfim, vamos lá, Márcia, Matheus. Eu vou falar, então, um pouquinho. Parabéns, Mônica, me chamou bastante atenção, porque eu fui em busca da Emily para reviver algumas paisagens, porque eu tive a oportunidade de conhecer Paris, especificamente, e gosto muito da atriz, porque ela é filha, né, do Phil Collins, ela já fez um filme muito bacana sobre alimentação, que fala sobre anorexia, então eu juntei uma coisa com a outra e falei, bom, acho que vai ser leve, porque era na pandemia, né, e eu fui assistir destituída de qualquer avaliação, valor, e ria muito, chorava, e me identificava, imaginando, poxa, se eu fosse a Emily, nossa, como essa menina é audaciosa, e todos os preconceitos, né, primeiro iniciais da língua, né, que toda vez que a gente vai para um lugar fora do Brasil, há uma insegurança, e ela, né, era chamada de caipira, enfim, então, achava interessante os estereótipos dela enquanto roupa, né, então ela fazia de tudo para chamar a atenção. E aí eu fui percebendo que tinham aí alguns conteúdos de alimentação que me chamaram também a atenção. E aí até agora, recentemente, eu conheci um termo, eu falei, bom, é bem mesmo em voga, que é o tal do food shaming, né? Que é você ficar avaliando, né, a comida do outro, colocar aí a questão moral, a questão do padrão estético. Ela é uma menina muito bonita, com uma boa formação, magra, então ela se permitia comer algumas coisas, como, por exemplo, terminar de correr e comer o croissant e valorizar essa atitude dela, né? A crítica que eu faço é em relação ao quanto ela faz disso uma vitrine para ela mesma, né? Porque foi através do número de seguidores que ela também teve um espaço na agência. E a agência é uma agência de marcas de luxo, né? Então, acho que tem que separar bem, mas indo para o foco que eu acho que faz todo jus, assim, Mônica, essa lente que você nos traz de avaliar comportamentos, o que é saudável, e nós que estamos aí na área de alimentação, está saindo um pouco do quadradinho quando a gente aprendeu, né, do carboidrato, da gordura, da proteína. Eu acho que, assim, trouxe para mim que me chamou a atenção algumas coisas que quando eu assisti sobre um aspecto, não fui tão, assim, primorosa, mas uma coisa que você não comentou que eu achei interessante foi quando ela vai até um restaurante fazer uma reunião com uma mulher super famosa, é um restaurante chiquérrimo, e ela vai comer hambúrguer, e ela dá uma tirada de sarro, né? Enfim, né? E aí a história da panela, Juliana, eu achei super interessante, porque ele não deixa ela lavar, né? Então, até a parte de boas práticas o filme fala. Então, é muito interessante, acho que... Isso é legal, Márcia, que você fala de boas práticas, porque é uma coisa que o adaptar também as boas práticas. Eu sempre falo para os alunos quando vêm, gente, é impossível comparar um país tropical com um país temperado. A taxa de umidade aqui é outra. A atividade aquosa, né, calor é outro. Então, é interessante que até adaptar isso, porque muitos alunos vêm e querem impor a mesma coisa, o mesmo controle que no Brasil. Não, completamente diferente. E fica todo mundo horrorizado quando vê as feiras, os peixes, a carne, como as coisas são tratadas diferentes, porque são países relativamente secos e frios. É interessante você falar dessa questão técnica, que ali também se aborda, né? E aquilo do restaurante chique,
não sei se é essa cena ou a outra, que a americana fala para ela, não, aqui você pode comer hambúrguer, tudo bem. Ninguém vai te julgar. Isso é meio estereótipo, tá? Mas é verdade, assim, é meio inconcebível para quem tem esse paladar você comer um bœuf bourguignon com Coca-Cola. Eu faço isso, mas eu tenho um outro hábito, mas é meio inconcebível. Além do que, o vinho é mais barato realmente que a Coca-Cola, então é melhor tomar vinho. Mas é porque é como a gente tomar um suco de limão, né? Bem mais gostoso. Matheus, você. Obrigada, Márcia. Não sei se eu te cortei, se quiser falar mais alguma coisa. Bom Matheus? dia, tudo Bom bem? dia. Vocês me ouvem? Bom dia a todos Sim. e todas. Sim. Mônica, muito boa sua apresentação. Seu sotaque é muito gostoso de ouvir. Eu sou muito fã dessa série, né? Então, assim, eu sou meio suspeito para falar. Mas eu lembro que eu assisti a primeira temporada quando saiu. Então, tem capítulos, tem cenas que eu já nem lembro direito. E essa segunda eu vi esse ano. E, assim, na verdade, o que mais me chamou a atenção e me impactou... Eu estou sem imagem? É porque eu estou com dois dispositivos. Não, tá, Matheus, acho que a Luísa que não está vendo. Luísa, muda aí, mas dá para ver sim. Luísa, muda a sua posição. Desculpa. O que mais me chamou a atenção na série mesmo é a questão do choque cultural, né? Então, assim, a gente tenta ver a série de uma forma mais neutra, mais leve, mas eu não consegui ver só pela forma mais neutra. Eu sempre olhei pelo olhado comportamental e da alimentação, que chamou muita atenção e para mim me trouxe várias reflexões. Se eu não me engano, foi no primeiro episódio que logo ela chega lá no escritório da agência que ela vai trabalhar e ela se apresenta o trabalho dela, o que ela quer fazer para a empresa, e as pessoas na mesa falam, por que você está gritando? Porque, assim, o americano já fala mais alto, bem que brasileiro também, apresentando, eu vou fazer isso, aquilo, e lá, culturalmente, já gera um choque, né? E uma das cenas mais emblemáticas para mim, eu não vou lembrar exatamente qual foi o contexto da série, porque eu não lembro da primeira temporada, uma vez que aquele personagem de cabelo branco que trabalha com ela, tipo o Doutor Estranho De Volta ao Futuro, ela estava almoçando com pressa, comendo rápido, e ele falou, esse é o problema de vocês americanos, vocês não curtem uma refeição, vocês sempre engolem, saem correndo, vocês trabalham o tempo todo. A comida, ela é feita para alimentar a gente, vocês trabalham, vocês vivem para trabalhar e não trabalham para viver. Eu achei aquele diálogo maravilhoso. Ele estava na bicicletinha e ela estava sentada, correndo para voltar para o escritório. Não sei se alguém lembra disso, na primeira temporada ainda. E eu ia reforçar também essa cena do hambúrguer, que ela encontra uma norte-americana, onde ela estava se sentindo super à vontade, né, num país que... Quer dizer, ela estava se sentindo super à vontade com uma pessoa do país dela de origem, porque elas conseguiram, além de comer um hambúrguer, que é tradicional do país delas, conversar em inglês e, assim, até meio que debochado das pessoas que falam francês sem o sotaque inglês, né, o bonjour, né, falam perfeitamente. E só uma última pontuação referente à crítica que a Mônica pontuou logo no começo, eu também observei que, além da crítica em si, teve a questão da nomeação da série para premiações muito, muito, muito famosas, como o Emmy e o Globo de Ouro, que aí as críticas caíram em cima e falaram, nossa, mas essa série ela não é digna de um Globo de Ouro, ela não é digna de um Emmy internacional como melhor comédia ou como melhor atriz. Então, assim, eu acho que isso também é algo que a gente pode levar em consideração quando a gente avalia se esse estereótipo ele é apenas um estereótipo, ele se realmente chega a ser algo ofensivo, agressivo. Eu, particularmente, na minha ingenuidade, eu acredito que não seja algo ofensivo, eu acredito que seja algo tipo assim, estou mostrando pelo ponto de vista de uma jovem norte-americana que está em Paris. Enfim, eu penso por esse lado. Mas a série, eu acredito que ela consegue trazer diversas reflexões. Essa parte da academia é muito boa também, para a gente pensar na parte de compensação, né, que a gente fala na nutrição comportamental, fazer atividade física para poder comer, ou comer e depois ter que gastar tudo na academia, mas não necessariamente assim quando a gente pensa no estilo de vida saudável. E o que é saudável, né, como vocês já abordaram. É isso. Matheus, eu acho interessante chamar o que você falou, né, de ganhar um prêmio e já ter críticas, e começa já, né, com a descrição da série que a Mônica colocou e que ela pegou
né, da própria série, que eu não vejo nada daquela maneira. E é muito interessante isso, que a crítica é algo tão pessoal. Já tiveram filmes que eu fui louca para ver pela crítica e era horrível. Outros que eu falei, bom, vou ver só porque é ruim, adorei. Então é muito interessante ver como é algo muito pessoal. E as críticas, né? Apesar de jornalistas falarem que não, que eles são impessoais, mas é muito como eu vejo aquilo. E eu acho que é algo leve, que as pessoas buscam cada vez mais. Tem gente que gosta de um filme cabeça, um filme mais pesado, como Roma, né? Aquele filme Roma que ganhou o prêmio, que é bem mais pesado, mais denso, preto e branco, mas um filme leve que aborda várias questões. A gente falou de cultura, de antropologia, de sociologia, de comunicação social, que aborda muita coisa e muito atual. E do estereótipo, eu que não sou nem francesa nem americana, eu achei ótimo, porque alguém colocou em palavras, em cenas, tudo aquilo que eu vejo. Né? Eu lembro, quando você vai falar com um americano, é tudo maravilhoso, tudo ótimo, o francês já é uma coisa ruim, negativa. E o estereótipo não é só do americano. Né? O estereótipo, aquela chefe dela, que estereótipo. E os amigos também, e são cenas que eu acho que é interessante, né? Eu comento sempre essa coisa. Enquanto a gente ficar tentando ser igual, eu acho que a humanidade não vai para frente, porque enquanto a gente não aceitar a diferença como uma normalidade, a diferença como uma normalidade vai ser difícil, e enquanto a gente quiser ficar tapando o sol com a peneira e colocando tudo só bonito, a gente vai deixando as pessoas cada vez mais angustiadas e sozinhas. E muito disso da rede social é aquilo, né, que os estudos têm mostrado. Você prefere ganhar $1.000 enquanto todo mundo ganha 100, ou você prefere ganhar $10.000 enquanto todo mundo ganha $100.000? As pessoas vão preferir ganhar menos, mas ser mais ricas que as outras, do que ganhar mais e ser mais pobre que as outras. Ou seja, a gente está sempre tentando mostrar o que a gente tem de superior dos outros. Isso é algo natural também, né, do homem, do sistema neurológico do homem. E enquanto nós, enquanto sociedades, mostrarmos só esse lado maravilhoso, claro, não estou falando para ficar colocando criança morta na televisão todo dia, não é sensacionalismo, mas mostrar a vida como ela é, não sei, talvez a gente deixe as pessoas se sentirem cada vez mais sozinhas, né? Que o homem precisa de identidade, a gente quer se identificar, a gente quer que alguém tenha a conta negativa no banco como a gente, né? Que alguém tenha a barriguinha como a gente, enquanto a gente ficar colocando só esse estereótipo do belo. Por isso que eu acho a série, eu sou uma fã dessa série por isso. E acho que deveriam fazer mais, né? O estereótipo do brasileiro com o argentino, do alemão com o francês, do inglês com o francês, do italiano com o francês. Gente, porque o francês, como ficou mais de 100 anos no meio da Europa, só em meio de guerra, ele não é tão amado por quase ninguém da Europa, não sei por quê. Então, seria interessante tratar esses vários estereótipos. Temos mais um tempinho. Não, já passamos. Não, tá certo, temos tempo, dá 1h, 2h30, né? Temos mais tempinho. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Juliana, Simone, a própria Mônica. Juliana, quer comentar alguma coisa? Senão a gente deixa a Mônica fazer nosso speech. Maria do Carmo, Ieda, Karina, alguém? Carolina? Alguém quer comentar? Senão eu vou deixar... Ju, não quer comentar nada? Não, a única reflexão que eu tinha até pensado, o Matheus falou muito bem sobre a cena que a Emily está comendo com pressa, enquanto o outro personagem, que é de Paris, estava aproveitando a alimentação. E eu achei isso muito legal, porque, na verdade, quando eu assisti a série, eu nem tive um olhar reflexivo para ela. Então, hoje foi, assim, uma descoberta de reflexões que eu não tinha parado para pensar. Então, foi super válido, gostei muito da nossa conversa, que realmente me fez ter outros olhos para a série. Legal. Quem quiser, depois, tem um livro que tem até em português, que é do Claude Fischler e mais uma pessoa, que chama Comer. E eles fazem um estudo sobre o comportamento alimentar francês e anglo-saxão e até no Brasil. E é muito interessante que ele comenta isso, né? Como o prazer não é tão associado à alimentação como é na cultura anglo-saxônica, como é na cultura mais latina e francesa.
Ele comenta muito, ele comenta que o inglês, ele convida as pessoas e fala, o que você quer comer? E a pessoa ousa falar, eu prefiro tomate, não quero pepino. Na cultura francesa, o francês nem passa isso pela cabeça dele, porque a pessoa vai comer, e a pessoa também não ousa falar que ela quer alguma coisa. Ele é bem interessante esse livro, Comer, é bem gostosinho de ler. Interessante, mas agora a gente deixa para uma próxima, né? Não sei com essa coisa de veganismo, vegetarianismo, como isso, não como aquilo, não sei se a gente vai começar a convidar os nossos, né, as pessoas para jantar na nossa casa de maneira diferente, ou se a gente vai, ou não sei como é que vai ser, ou se a gente vai ser tão radical de falar não quero anti-vax na minha casa, não sei como é que vai ser com essa história, porque a alimentação está começando também a ficar algo muito formatado, né? Às vezes, por vezes chato, às vezes está chato comer, né? Vem imbuído de tanta coisa, a gente tem que pensar no meio ambiente, a gente tem que pensar na pobre da vaquinha, a gente tem que pensar na bactéria, se cresceu ou não cresceu, aí a gente tem que comer, pensar na barriguinha, aí tem que pensar, tá muito chato comer, gente. Vamos ver se a gente volta a comer gostoso, né? As coisas gostosas que a vovó faziam e fazem, sem culpa. Carolina, disse. Ju, deixa você fazer o comentário da Carolina. Mônica, vou passar para você terminar. Foi muito legal, acho que a sua ideia, a sua proposta, a proposta da Mônica, viu? Foi muito, muito criativa, muito legal. Agradeço a todos, em especial minha tia querida Maria do Carmo, minha mãe que está aqui, Dona Maria Antonieta também, que a avó da minha sobrinha que está aqui. Agradeço todos os novatos e temos mais. Daqui a 15 dias a gente vai falar sobre receitas luso-brasileiras, a interligação entre as receitas brasileiras e portuguesas. E aí eu deixo a Juliana acabar. Mônica, muito obrigada por ter aceito o desafio. E os habituês da tela, Márcia, Matheus, Simone, a primeira vez, vocês podem propor alguma coisa para apresentar, que será muito bem-vindo. Tá bem? Nós temos alguns comentários aqui no chat. A Simone disse que não assistiu a série, mas ficou com muita vontade de assistir. E a Carolina agradeceu, falou que amou a apresentação, parabéns. Falou que está fora de casa, então ela não consegue aparecer em vídeo, mas ela quer compartilhar que ela teve muita experiência, porque ela se mudou do corpo e percepções semelhantes. E a Simone disse que todos os pontos abordados foram interessantes e um novo olhar. Obrigada, Juliana. Agora é Mônica, deixa você finalizar. Eu quero agradecer também, adorei esses comentários, né? Porque eu não pude colocar, não dá para colocar tudo. Tinha alguns pontos que eu não ia conseguir discorrer como todo mundo conseguiu, né? E aí que era uma das coisas que depois eu ia pedir para você comentar, mas o Matheus pontuou, que várias cenas colocam como a diferença, como eles se portam à mesa, essa questão de comer rápido. Ela fala em algumas situações, tipo, não, aqui eles tinham um horário de almoço prolongado, não sei se é assim, mas... Então, várias situações foram citadas em relação a esse horário de almoço, não discutir negócios na hora da refeição. Então, várias situações colocam assim, e eu achei bem interessante, justamente para a gente refletir, né? Que pressa é essa? Que experiência é essa que a gente está tendo com o comer? E aí é justamente nessa hora que a gente vai nas caixinhas que você acabou de falar. Tá ficando chato comer, né? Porque tudo tem que estar numa caixinha, tudo tem que ter um padrão. Você está aproveitando o quê? Você está vendo aquilo ali como? O que é que você está vivenciando? Eu acho interessante a gente, para não ficar chato, né, Ju? Não precisa ser chato, como é bom. Como é bom, né? Bom. Além dos aspectos biológicos, né? Tem os outros aspectos sociais e afetivos, a gente não pode esquecer disso. Agradeço imensamente a oportunidade, obrigada por tudo. Fiquem à vontade aí, quiser trocar uma ideia, mandar um e-mail, né? Estamos à disposição. O negócio é a gente falar sobre alimentação, sobre como melhorar o mundo, tá certo? Obrigada a todos. Eu que agradeço. Presença. Obrigada a todos, e aqui 15 dias, então, voltamos a nos encontrar, e feliz ano novo. Tchau, tchau.